gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, neste domingo, em algumas comunidades celebram, então, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Outras comunidades, aquelas que já celebraram, então, tomarão o 21º domingo do tempo comum. Eu explico um pouco. É que na Igreja Católica, dia 15 de agosto, é o dia, então, da Assunção de Maria. No Brasil, muitas dioceses e paróquias que têm Nossa Senhora da Glória como padroeira, então celebram justamente no dia 15, e a maioria, porém, celebra no domingo seguinte ao dia 15. E por isso, hoje nós iremos tomar essas duas dimensões no nosso comentário. Quando celebramos a Assunção de Maria, é para dizer que a Páscoa, aquilo que é a Páscoa de agosto, dizer isso quando afirmamos isso, pode ser até visto como exagero, mas tem um certo sentido. É preciso ligar a Assunção de Maria à Páscoa de Jesus. O motivo é simples. A Assunção de Maria é um fruto, ou seja, o fruto mais direto e mais imediato da ressurreição. Jesus ressuscitado vai, então, levar atrás de si a humanidade inteira. E é normal acreditar, então, que a primeira criatura beneficiária da ressurreição plena é aquela que deu justamente ao Verbo de Deus sua humanidade única. Mais uma vez, Maria é situada não como a mulher ou a mãe, no sentido quase universal e mítico, mas como aquela que deu humanidade a Jesus. 15 de agosto, como nós já celebramos nesta semana, é uma espécie de primeira ilustração dos frutos da ressurreição no mundo humano. Para isso, não é preciso conferir a Maria títulos que corram o risco de desfigurá-la, ao querer então honrá-la. É o caso, por exemplo, do título de mediadora, que faria crer que Maria é divina, uma espécie de deusa encarnada. Não tem nada disso. Aqui é importante a gente tomar uma outra linha. Mas vamos então compreender esse contexto. Então, este domingo nós celebramos a solenidade da Assunção de Maria, e Maria participa totalmente, com toda a sua humanidade, de corpo e alma, também da vida ressuscitada de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e também nosso Deus. A plenitude da vida em Deus é também a nossa meta que ela alcançou por pura graça antes de nós. Maria, então, perfeita serva do Senhor e mãe de Deus, a primeira dos redimidos, foi também a primeira a ser associada à glória do seu Filho. Mas hoje também queremos rezar de modo especial pelos religiosos e religiosas, para que deem um testemunho de vivência radical e fiel do Evangelho do Reino. Vejam que no Novo Testamento, simbolizado por Maria, quer dizer, o Novo Testamento simbolizado por Maria vai ao encontro do Antigo, representado por Isabel no Evangelho de hoje, na solenidade da Assunção de Maria. A raiz antiga e a flor nova vivem da mesma seiva, da presença salvadora de Deus em meio à nossa miséria. A flor canta pela novidade que contempla agradecida, mas as palavras são tiradas da raiz dos salmos, dos profetas, da mãe do primeiro profeta, Ana. Lucas, em seu evangelho, narrou o anúncio dos dois nascimentos, o de João Batista, ali em Lucas 1, de 5 a 25, e também o de Jesus, que é, então, Lucas 1, de 26 a 29. O primeiro foi a Zacarias no templo de Jerusalém. O de Jesus foi a Maria na pequena cidade de Nazaré. Agora as duas mães grávidas
vão se encontrar. No entanto, não é um encontro qualquer que Lucas quer relatar. São dois ventres grávidos que se encontram, duas mães, dois meninos, Antigo e Novo Testamento, o humano e o divino se encontram. E depois, Maria exulta com seu canto de libertação, o Magnificat. Hoje celebramos então essa solenidade da Assunção, ou seja, essa elevação de Maria em corpo e alma ao céu, que é, na verdade, uma expressão de fé. Nossa igreja crê na preservação do corpo de Maria após a morte, justamente pelo fato de que seu corpo foi escolhido por Deus para gerar o autor da vida, Cristo. Assim, como o corpo do Filho não foi abandonado à região da morte, não conheceu a corrupção, como nós temos, por exemplo, em Atos 2, 26, 31, assim cremos que o corpo da mãe recebeu essa graça de ser também recolhido por Deus no céu, após a sua morte, pois seu corpo foi o sacrário vivo que concebeu Jesus, vencedor da morte. Aquele que por meio do qual todos ressuscitarão, todos reviverão, como nos diz 1 Coríntios 15, 21, 22. A elevação de Maria em corpo e alma ao céu nos pergunta se estamos alimentando em nós a força que nos leva para o alto ou a força que nos puxa para baixo. Se estamos escolhendo nos definir a partir do alto ou a partir de baixo. Enquanto vivermos, experimentaremos essa tensão entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, entre nos sentirmos perto de Deus e nos sentirmos distantes dele. Essa tensão foi descrita no Apocalipse com dois sinais: o sinal da mulher vestida de sol e o sinal do dragão, cor de fogo, que foi expulso do céu e precipitado para a terra. A mulher representa não somente Maria, mas a igreja, isto é, nós, povo de Deus, chamados a gerar vida e esperança em um mundo marcado pela cultura da morte. Assim como Jesus e sua mãe, a igreja encontra-se num mundo que, escravo da ambição do lucro, fragiliza a vida e favorece constantemente a morte. Nesse combate, somos sustentados pela certeza da vitória de Deus, como diz a palavra. Se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Isso está em 1 Timóteo 4:10. Essa realidade que nós celebramos, então, nos conduz hoje a termos a certeza de que o Evangelho relata a beleza da visita e do encontro entre duas mães que celebram as maravilhas que Deus realiza em favor do seu povo. Maria foi chamada de bem-aventurada porque acreditou. Tudo isso nos desafia a fazermos o mesmo. Crer na palavra de Deus, sairmos, então, do nosso comodismo e irmos visitar e encontrar nossos irmãos e irmãs, levando a boa notícia de Jesus Cristo. Deus continua visitando o seu povo, escolhendo os pobres e excluídos para transmitir-lhes, então, as maravilhas que Deus fez e continua fazendo por seu povo. E nós precisamos levar essas maravilhas do reino a este povo. Com seu cântico, a jovem Maria nos ensina que devemos cantar essas maravilhas que Deus fez e continua fazendo por nós. O conteúdo do cântico nos ensina também a não esquecer a história, pois é olhando para o passado que temos a certeza que Deus continua salvando o seu povo e levando adiante a história da salvação. É fazendo memória que descobrimos que nosso Deus é misericordioso e nos ama. O Magnificat
nos convida também a celebrar a vida cantando, recordando e seguindo em frente, servindo a Deus como Maria. E um outro aspecto que então para as comunidades que celebram então o 21º domingo do tempo comum é dizer de que neste domingo também se celebra a infinita misericórdia de Deus, que quer salvar a todos. E a nossa responsabilidade de acolher e viver a salvação que Ele nos dá. Entrar pela porta estreita não é outra coisa senão alargar o coração para que bata em sintonia com Deus e em solidariedade com os irmãos e irmãs. Por isso, precisamos estar vazios de nós mesmos e abertos ao Deus amor que nos salva e planifica. Às vezes pensamos que Deus está mais pronto a condenar do que a salvar. Deus seria mau. E o Evangelho de hoje ensina que a salvação, na verdade, é dom generoso de Deus. Mas também tremenda responsabilidade nossa. A consciência é a confiança na misericórdia de Deus, que não pode então ser desculpa, não podemos dar desculpas para não lutarmos contra as misérias. Somos filhos e filhas de Deus no Filho Jesus. Ainda não estamos, porém, no céu, mas aqui na terra, limitados pela densidade do espaço e pelo fluir do tempo. Por isso, temos que aprender a viver a filiação em todas as suas dimensões. E para dar continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Maria na casa de Zacarias. Peço aquilo que quero, alegrar-me em Deus. E buscando tirar proveito, reflito sobre alguns pontos. Glorificar a Deus, exultar nele, a pequenez de Maria, as ações de Deus em favor da vida. E é claro, neste dia, neste 3º domingo de agosto, mês vocacional, celebramos também o dia dos religiosos e religiosas, das pessoas que se deram então para a vivência do reino dos céus. Homens e mulheres cuja afetividade não foi direcionada para alguém em particular, mas para amar a todos e a todas, especialmente os que não se sentem ou de fato não são amados neste mundo. Assim como Maria, levada em corpo e alma aos céus, os religiosos e as religiosas são um sinal a nos lembrar que o desejo último de cada um de nós é nos unir definitivamente a Deus na sua glória, como Maria está. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.